Matemática de casa. Nesta videoaula vamos falar sobre sistema cartesiano. É o nosso primeiro conteúdo de geometria analítica. Vamos ter um curso completo de geometria analítica. Conteúdo que cai bastante aí nos vestibulares e Enem, geometria analítica. Muito bem, sistema cartesiano. Nosso sistema cartesiano ele é formado por um eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, eixo X, abscissa, eixo Y, ordenada. O ponto de encontro dessas duas retas é a origem do sistema. A origem desse sistema. Nesse sistema, ele é dividido em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, no sentido anti-horário. Bem, nesse sistema são duas retas reais, ok? Sendo a origem dele aqui. Então, a origem desse sistema é o ponto 0, 0. Então, à direita do zero, nós temos os números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. À esquerda do zero, os números negativos. Subindo no eixo Y, os números positivos. Descendo, os números negativos. Bom, galera, o que nos interessa nesse sistema cartesiano é um ponto, que é a localização de, sei lá, um determinado objeto. Então, esse ponto P, ele tem coordenadas x e y. X e y. E é um par ordenado. É um par ordenado porque obedece exatamente esta ordem. Primeiro, eu escrevo o x para depois escrever o y. Vamos aprender então a marcar pontos nesse sistema cartesiano. Então vamos demarcar, por exemplo, estes pontos. Ponto A, três e 2. O ponto B, menos 1 e 5. O ponto C, menos 2, menos 2. O ponto D, 0 e 3. Um ponto E, 2 e 0. Um ponto F. Ponto F, 3 e menos 2. Vamos demarcar esses pontos. Repare que um ponto ele é escrito com a letra maiúscula, entre parênteses, a abscissa é ordenada. Só lembrando, sempre nessa ordem. Primeiro eu escrevo o x para depois escrever o y. Vou fazer o nosso sistema novamente. Formando aqui o nosso sistema, eixo x, eixo y, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Subindo, 1, 2, 3, 4, 5. Descendo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bom, galera, para marcar, por exemplo, o ponto A, nosso ponto A, que é 3 e 2, ó, o x é 3 e o y é 2. O 3 do x, ó, eu passo uma linha vertical em relação ao eixo y, com uma linha horizontal em relação ao eixo x, paralela ao eixo x.
Então, o ponto de encontro dessas duas linhas é o ponto A, 3 e 2. O 3 do x encontra o 2 do y. Menos 1 e 5, que é o ponto B. O menos 1 do x encontra o 5 do y. O menos 1 do x encontra o 5 do y. Aqui é o ponto B. Menos 2 e menos 2. O menos 2 do x encontra o menos 2 do y. Ponto C. O ponto D, 0 e 3. Ó. Repare que o x é 0 e o y é 3. Ora, se o x é 0 e o y é 3, o ponto fica na própria ordenada, 0 e 3. Ponto D. O ponto E é 2 e 0. Se o y é 0, o ponto fica na própria abscissa, a abscissa 2. O ponto F é 3 e menos 2. O 3 do x encontra o menos 2 do y. Ponto F. Legal? Então, essa é a marcação de pontos no sistema cartesiano. Vamos para entender a ideia de bissetrizes nos quadrantes. Bom, a bissetriz, galera, cada quadrante desse mede 90 graus. Então, a bissetriz, ela tem uma característica interessante, é que, por exemplo, se eu marco aqui o ponto 1 e 1, 2 e 2, menos 1, menos 1, a bissetriz ela vai passar exatamente pela origem do sistema. Então, aqui eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó. Por quê? Porque está no primeiro e no terceiro quadrante. Certo? E qual a característica? É que se eu tomo aqui um ponto, por exemplo, A, 2 e 2, ó, repare, tanto x quanto y tem o mesmo valor e tem o mesmo sinal. Porque ó, se eu tomo aqui um ponto no primeiro quadrante, o sinal dele ó, é positivo para o x e positivo aqui ó, para o y. Então, e no terceiro quadrante, ó, repare que também, se eu tenho aqui um ponto B de coordenadas menos 1 e menos 1, ó, é o mesmo valor para o x e para o y e o mesmo sinal, negativo, negativo. Bom, vamos considerar agora os pontos menos 1 e 1, menos 2 e menos 2, 1 e menos 1, 2 e menos 2. Repare que a reta agora ó, é a bissetriz dos quadrantes pares. Também passa pela origem do sistema. E a característica, aqui é o segundo quadrante e quarto quadrante. Qual a característica dessa bissetriz dos quadrantes pares? É porque, se eu tomo aqui, por exemplo, um ponto C, aqui é menos 2 e 2. É o mesmo valor, porém com sinal diferente. O x é negativo, sempre. Se eu tomo um ponto nesse segundo quadrante, o x sempre vai ser negativo e o y vai ser positivo. Então, é o mesmo valor com sinal trocado. Acompanha. Se for no quarto quadrante, um ponto D, 2 para o x, menos 2 para o y. Mesmo valor, porém com sinal trocado. O x é positivo, eu tomo um ponto do x positivo e tomo um ponto do y negativo. Então, temos aí bissetriz dos quadrantes ímpares e bissetriz dos quadrantes pares. Matemática de casa, força!